os narradores da TV inglesa, eram britânicos que narravam o jogo do Brasil, usaram adjetivos daí para cima, para definir a solidez do futebol do Brasil e o desempenho, principalmente da zaga e do meio campo. Meu Deus do céu, a dupla de zaga, Casemiro, deram um show, não deixaram passar uma. O ataque se mostrou insinuante, podia ter feito muito mais gols. O placar moral foi uns 4-5-0. A seleção brasileira teve um grande desempenho nessa abertura, para muitos o melhor, desde 1970, quando estreou goleando a Tchecoslováquia por 4-1, de virada. E de fato, 74 não foi bem, 78 também não. 82, a seleção começou com uma vitória complicada contra a União Soviética. 86 foi contra a Espanha, gol meio mandrake ali, um empate, né? De 1-0, com um gol meio esquisito. A Espanha teve um gol anulado também, que deveria ter sido marcado. Em 86, tô puxando pela memória, viu, Fábio? Foi contra a Suécia, 2-1, também um resultado difícil. Em 90 contra a Suécia. Em 94 foi contra a Rússia, estreia tranquila, mas sem show. 2-0, o Raí fez um gol de pênalti naquela ocasião. 98 foi contra a Escócia, 1-0? 2-1, também difícil. 2002, vai, Fabio. Pega o microfone logo, porra. A abertura é sua. Não, 2002 é a mais próxima, eu tô esquecendo, rapaz. Que coisa, do Hexa. Contra quem o Brasil estreou, gente? Foi a Turquia? O Brasil estreou empatando, se eu não me engano. Não, o Brasil venceu todas as partidas em 2002. Venceu todas as partidas. Foi a Turquia? Foi a Turquia. Foi, não foi? Foi. Que depois voltou a ser adversária do Brasil Mas foi um jogo na semifinal. Jogo difícil. Jogo difícil. Isso em 2002. Então vai lá, 2006. Ai, Jesus. Japão. Não, o Japão foi o segundo jogo. Não lembro. Bom, mas é incrível a memória da gente. A gente vai ficando mais velho e vai lembrando das coisas antigas. Exato. As mais recentes vão apagando, né? Daqui 20 anos a gente lembra de 2002, 2006 tranquilamente. Fabio, é um negócio extraordinário. Você sabia que eu lembro... Pra quem dormiu 3 horas também fica um pouquinho mais difícil. Não, mas você sabia que eu lembro até hoje todas as placas dos carros do meu pai? Um Passat cinza ON5947. E os seus você não lembra? O meu, quando eu quero saber a minha placa, eu pergunto pro meu filho. Isso, é impressionante. De 5 anos. É impressionante. Mas é isso, foi uma grande estreia. Do estúdio, sempre a melhor e mais independente análise. Fábio França já foi apresentado, porque é lá que estão Sheila Magalhães e Carla Bigato. Bom dia, meninas. E aí, bom dia. Bom giorno. Hoje o nosso diálogo é assim. Gostaram do... Foi demais, né, cara? Bom dia pra vocês. Foi demais. A gente ficou muito feliz. E como a gente torce pro Richarlison, a gente falou do Richarlison aqui pouco antes da estreia da Copa, né? Aliás, quando houve a convocação, a gente falou, pô, seria tão legal, o Richarlison merece tanto, né? Se destacar nessa Copa. Um cara humilde, engraçado, divertido, genuíno, um jeitão muito legal. E ele sofreu, né? Porque no Campeonato Inglês teve uma contusão pouco antes da convocação. Ficou com muito receio de ficar fora dessa Copa do Mundo. A gente exibiu aquele vídeo dele aqui chorando, né, com medo de ficar de fora. E olha que maravilha, que golaço, que incrível, gente. Foi demais ontem poder acompanhar o desempenho da seleção, mas especialmente do Richarlison, hein? Essa Copa é dele, hein? Tô achando. Eu e meio mundo, na verdade, Você né? sabe que o meu pai me conta que em 1970 a gente tinha aquele cenário político, tá vendo, né? Como vocês lembram? O AI-5. Tudo Milton Neves, vocês dois. Não, 70 não estava nem nascido, mas a gente tinha um cenário político muito particular, o AI-5 estava em vigor, era coisa recente, né? A repressão era muito dura e muita gente escolheu aquela turma mais engajada, né? Não torcer pela seleção em 70. Não, a gente não vai torcer porque o governo militar é um protesto, a seleção está a serviço do Médici, aí saiu o gol da Tchecoslováquia, isso aí, 1-0. Quando o Brasil empatou, acabou. Foi todo mundo pra frente, Brasil. Aquela seleção realmente empolgou né? À medida que os gols eram marcados, que os jogos passavam, no final das contas estava todo mundo de amarelo curtindo a seleção brasileira. Se essa estreia do Brasil ontem não colocou todo mundo no clima de Copa do Mundo, eu não sei o que vai colocar. Tá todo mundo conosco. A Aline Fanelli acompanhou a seleção brasileira ontem, aliás, não canso de repetir, um trabalho espetacular da seleção brasileira. O mesmo vale para Bruno Camarão, para André Coutinho, para o Fábio França, que coordenou essa equipe maravilhosa. Já está todo mundo apresentado, então todos sintam-se à vontade a partir de agora para ligar o microfone e trazerem as suas opiniões. Eu vou começar
pela Aline, que tem as repercussões depois da partidaça de ontem, 2-0 para o Brasil, para cima da Sérvia. Bom dia para você, Aline. Antes de mais nada, como é que tá o Neymar e como é que tá o Danilo? A gente tem essas informações? Oi, gente, bom dia para vocês, boa tarde para quem tá aqui no Catar. Foi um jogaço, né? Que estreia da seleção brasileira. O Richarlison emocionou todo mundo que estava no estádio ontem. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o Pombo. Respondendo a sua pergunta, o que eu vi na zona mista ontem, o Neymar passando. E o ponto positivo é, ele não tinha muletas, ele não tinha botinha no pé direito, ele estava de meia e chinelo, que já é também parte ali de um trabalho para pegar um pouquinho mais leve. Ou seja, não foi tão grave assim. Se tivesse sido tão grave, ele estaria de muletas, de botinha em um outro cenário. Então até a gente tentou, claro, falar com o Neymar, mas ele não para na zona mista. É muito difícil ouvir o Neymar falar. Mas foi isso que a gente viu. A gente traz a informação do médico da seleção brasileira, do Rodrigo Lasmar, dessa análise, mas sobre o Danilo também, o Danilo ainda foi mais leve do que o do Neymar, porque eu conversei com ele na zona mista depois e perguntei como é que ele estava. Ele falou, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, acho que a gente não precisa ficar com grandes preocupações com relação ao Danilo e ao Neymar. Como o doutor Rodrigo Lasmar vai explicar aqui no microfone da Band News FM, é preciso aguardar um pouquinho a situação. No contexto geral, a vitória convincente, sim, mas com diferentes jogos dentro do próprio jogo. O ritmo, quando se joga no mundo árabe, nós conhecemos, eu e o Kleber conhecemos isso, e nós vivenciamos aqui. A aceleração, ela começa muito grande e vai caindo. Quem não tiver virtudes físicas e técnicas de mobilidade. Bom, esse foi o Tite, né? Analisando o desempenho da seleção brasileira depois deste primeiro jogo. Com relação ao desempenho que no primeiro tempo foi um pouquinho complicado para o Brasil e depois na segunda etapa, com alterações até táticas que os jogadores explicaram para a gente na zona mista, os 2 gols saíram. E saíram de um jogador que é unanimidade para a torcida brasileira. O Richarlison, ele disse antes, ele falou assim, olha, eu sou o camisa 9, eu tenho que fazer gols, eu sou cobrado por isso e eu vou fazer gols. E o engraçado é que o segundo gol, que foi aquele belíssimo gol de voleio, o Richarlison, em um dos treinamentos em Turim, ele havia feito um gol muito parecido de voleio, porque os jogadores eles trabalham esses cruzamentos para tentar fazer o gol. Quem acompanha na nossa live percebe, foi um cruzamento pelo alto que veio pela direita, e aí um pouquinho diferente do segundo gol do Richarlison, porque ele pega de primeira esse voleio. E o gol dele ontem, não, ele domina essa bola, ela vai para o alto e ele vai observando até onde ela vai para conseguir fazer exatamente a movimentação e mandar no canto direito. E aí o Richarlison falou dessa emoção, claro, de marcar em estreia na Copa do Mundo e começar o caminho da seleção brasileira com uma vitória tão importante. Durante a semana eu falei que era difícil furar o bloqueio deles. Eu estou acostumado a jogar com esse tipo de jogo lá na Inglaterra, onde as equipes jogam um pouco fechada. Então a oportunidade que eu tivesse, eu sabia que eu ia ter que guardar. Então, graças a Deus, veio 2 e eu pude estar focado e finalizar bem. Aline, deixa eu colocar o Bruno Camarão na conversa. A gente tá mostrando aqui aquela cena do Richarlison fazendo um gol muito parecido, né? Só que nesse caso pegando de primeira num voleio. Ou seja, isso é treinado, ele não tava brincando ali, né? Ele tava treinando. É até engraçado você ver esse vídeo na época em que foi publicado pela CBF, os comentários, né? Aí chega lá no jogo, pipoca, quero ver fazendo o jogo. Bom, fez, né? Fez durante um jogo que tava bastante complicado e amarrado para o Brasil no momento em que a Sérvia ameaçava crescer. Bruno Camarão, o que aconteceu ontem não foi por acaso, não foi um acidente. Bom dia. Tudo bem, Megali? Um abraço a você, a todos que nos acompanham. Evidentemente que não foi por acaso, né? Apesar de que nesse próprio lance, a Aline pode até confirmar, o Richarlison falou, eu errei o domínio, e aí depois ele conseguiu de fato a solução mágica, um gol brilhante de um jogador muito especial que você estava revivendo, né, grandes estreias do Brasil, ou estreias não tão maravilhosas assim, mas Brasil simbolizado por uma figura 9 mais excelente, Careca em algum momento, Romário, Ronaldo. O Brasil sempre teve a figura de um 9 com uma grande técnica, um refino absurdo, e o Richarlison não é esse jogador, mas é um cara que luta, batalha, entrega demais, se adapta ao futebol atual,
sem a bola, participa do momento defensivo, preenche espaços. Por isso que ele é respeitado pelos companheiros, pelos adversários e é muito querido pela torcida brasileira. Essa estreia, ela teve algumas dificuldades iniciais previstas no primeiro tempo. O time da Sérvia é muito forte, é muito grande, fisicamente conseguem se impor diante desses confrontos e também há muita técnica envolvida. Esse time do Stojkovic é de fato uma geração muito interessante. Só que o Brasil, além das dificuldades naturais de uma estreia, também precisou conter um pouquinho esse nervosismo dos atletas. No segundo tempo foi um verdadeiro passeio, muito volume. Acho eu que a Sérvia cansou e isso possibilitou essa vitória muito importante, grande e que anima não só os brasileiros, Megali. A gente percebe, quem observa a gente, a equipe de reportagem da Band News FM, observa, né, o logo do Brasil aqui, fala Brasil, Brasil. O pessoal está animado bastante com essa possibilidade de um avanço até fases mais agudas. Olha, já começou, Fábio, País de Gales e Irã. 12 minutos? 12 minutos do primeiro tempo, tá 0-0 País de Gales e Irã. Gales que começou com um empate na primeira rodada, Irã que tomou aquela goleada, aquela chacoalhada 6-2 para a Inglaterra. Tamo de olho aqui, 13 do primeiro tempo agora, 0-0 Gales e Irã. Espera um pouquinho, Gales empatou, o Gales tem chance, Gales ganhando esse jogo empatou com os Estados Unidos, tem uma boa possibilidade de conseguir a segunda vaga nesse grupo aí, mas precisa ganhar. Bom, e mais tarde tem Estados Unidos e Inglaterra. Aliás, amanhã de hoje vai demandar uma certa paciência do nosso ouvinte, porque não vai ser fácil, tá? Gales e Irã, já em andamento, e na sequência, Catar e Senegal. Mas, à 1h tem Holanda e Equador, jogo importante. Transmissão da Band News FM. A Holanda, eu tô achando que já tá nas quartas de final, sabia? Porque o cruzamento não é tão complicado, né? Nem um pouco, ela vai pegar o vencedor, o segundo colocado do grupo do Catar. Catar, Equador, Senegal... Não, o contrário. Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Gales. Quer dizer, os Estados Unidos ou Gales, no caso. Ou Irã, enfim. É um adversário fácil. Então a Holanda se classificando em primeiro aí, pode comemorar já praticamente uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, que não é pouca coisa. À tarde, os jogos melhoram bastante. Holanda e Equador. E aí, às 4h, Inglaterra e Estados Unidos. Jogo com transmissão da Band News FM. Antes de devolver para a Aline... Coutinho, você estava na arquibancada ontem, como é que foi a reação da torcida? Aliás, muitos brasileiros no estádio, né? Muitos, bom dia a todos, muitos brasileiros no estádio e uma Copa curiosa, né? Antes de você conversar com a pessoa, você tem que perguntar de onde ela é, porque normalmente na Copa você vê a camisa e vai direto, fala no idioma da pessoa, aqui não, aqui você pelo jeitão da pessoa, você imagina se ela é brasileira ou não, mas ontem eu caí com os burros na água em algumas vezes, assim. Eles têm torcedores ingleses, achando que eram brasileiros. Cheguei falando em português e eles, não, nós somos ingleses. Com a camisa da seleção brasileira. Mas tinha muito brasileiro. De onde eu estava falando, havia algumas adolescentes que, assim, sabe grito de show, de música pop, de banda pop? Era mais ou menos isso quando o Richarlison pegava na bola antes de ele fazer os 2 gols. As meninas alucinadas pelo Richarlison, ali próximo de onde eu estava. Depois teve a saída do estádio, uma saída de... Opa, vai lá. Tem gol na Copa e é do Irã. 1-0 para cima de Gales, 15 minutos do primeiro tempo. Um golaço do time iraniano, uma troca de passes fantástica, uma bola roubada no meio de campo, saída de jogo errada do time de Gales. E uma troca rápida de passes envolvendo 3 jogadores do Irã, mas vai ser anulado. Vai ser anulado. Rapaz, que pena, hein? Tava um pouquinho adiantado. Aliás, o Bandeirinha poderia ter levantado a bandeira, né? Tava na linha dele. Seria um golaço do Irã, mas vai ser anulado. O VAR daqui a pouco vai ser acionado ali e a tecnologia do impedimento certamente vai anular esse gol. Que pena. Já anunciou, anulou. Uma pena. Bom, tá 0-0 de novo, vai. 16 minutos do primeiro tempo, Coutinho, volta a fita e vamos lá, 0-0. Coito interrompido aqui no Catar. Couto interrompido. Couto interrompido, exatamente. Vai lá, Coutinho. Tá bom. Pra nada, né? Legal, obrigado. Obviamente a prioridade é sempre o futebol e a Carla tá esperta, hein? Gostei de ver. O árbitro apitou rapidinho ali na nossa mesa de som. Bom, vamos lá. Eu tava dizendo da saída dos torcedores brasileiros, quase 88 mil pessoas para serem escoadas do estádio e uma festa danada no estádio. Os estádios aqui, aliás, eu não sei, acho que vocês já falaram sobre isso, a gente já falou. Os intervalos, eles fazem um show absurdo. Você se lembra aquela época de apagar a luz do estádio, demorar 15 minutos, 20, meia hora para reacender? Aqui eles apagam e acendem
numa facilidade, numa rapidez, fazem uma balada. No final tem vários pontos de música para distrair os torcedores enquanto eles tentam chegar em algum tipo de transporte. E eu encontrei com torcedores que estavam botando no último volume um funk, ainda bem que eu acho que o pessoal não entende a letra não, esse funk que estava tocando ontem na saída do estádio Luceio. Eu não sei você. O popozão no chão, que eu não... Digam. Não, era isso que eu ia perguntar. Se era isso mesmo que eu tinha entendido. É isso. Aqui no Catar, aqui não pode bebida, não pode relação, não pode demonstração de afeto, mas os brasileiros tocaram popozão no chão na saída do estádio. Gente, a simulação de um carrinho no meio do jogo, entendeu? Verdade. Se é um que tá dando carrinho, é um popozão no chão. Se é um outro, é um popozinho, entendeu? É uma coisa assim. A Anitta faz sucesso aí em Doha, vocês estão percebendo? Porque em Abu Dhabi eu percebi que faz um baita sucesso. Aí também faz? Eu não ouvi nenhuma vez a Anitta. Sério? Não. Nem eu. Muito Shakira e muito Ricky Shakira. Martin. Eles tocam Então. a cada 5 minutos os hits das Copas anteriores. O atual, então, nem se fala, mas não, nenhuma vezinha. Não, porque eu tava lembrando que quando eu tava em Abu Dhabi, aí pertinho, a Anitta faz um super sucesso, né? E um árabe, um menino de uns 15 anos mais ou menos, veio me perguntar. Veio falar, você é brasileira, eu sou fã da Anitta, não sei o quê. E começou a perguntar o que significa combate. O que significa popozão? Ufa. Tipo, juro, assim, como é que eu vou explicar pra você, né? Umas coisas assim, exatamente. Mas aí em não, compensação, né, tão Kaoma toca o tempo todo, tá? Chorando se foi. Sim, que não é nenhuma música brasileira, Kuduro. né? É uma versão. Eles Mas são meio retrô aqui, né? Mas a música que toca aqui é em português. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Do Kaoma. Não, bate Essa eu ouço forte todo o tambor, toca todo dia Bate também. forte o tambor. Todo dia, Carrapicho. várias vezes por dia. Carrapicho, exatamente. É verdade. Será que a gente vai tocar Kaoma pra Argentina, gente? Ai. Pra Alemanha, gente? Gente, a Argentina e a Alemanha podem se despedir da Copa nesse fim de semana, tá? Daqui a pouco a gente explica por quê. Aline, prossiga, e aí? Eu ia falar do Bate Forte o Tambor, que eu filmei outro dia aqui no carnavalzinho que a gente tem perto do nosso apartamento. Bom, ainda na repercussão, pegou muito uma frase que o técnico da Sérvia, antes do jogo, disse na entrevista coletiva, de que a seleção brasileira tem jogadores brilhantes, uma geração de ouro, mas quem é que vai marcar lá atrás? E, essas coisas chegam nos jogadores, viu? Porque o capitão Thiago Silva, depois, na zona mista, ele falou um pouquinho dessa questão, ele falou que tem que ter respeito. A seleção brasileira, aliás, depois da derrota na Argentina, é agora a seleção com a maior série de invencibilidade entre as que estão na Copa do Mundo. 16 jogos, com 13 vitórias e 13 empates, 40 gols marcados e apenas 5 gols sofridos. Foi justamente isso que o Thiago Silva apontou na fala dele, que o Brasil sofre poucos gols e que o sérvio tinha que ter prestado mais atenção. Eu vi que o treinador deles deu uma entrevista, né, falando, eles jogam com 4 na frente e lá atrás tem alguém? Sabe, eu acho que é a falta de informação, né? Um pouco de respeito também, porque não é porque a gente joga com 4 atacantes que fica os 4 lá na frente e a gente só defende com os outros, né? Se ele tivesse parâmetro ou acompanhado um pouco mais o nosso processo, acho que nós somos uma equipe que sofre poucos gols e faz muito, mas porque é uma equipe equilibrada, só apenas por causa disso. Falou e disse o Thiago Silva, o Brasil é uma equipe equilibrada que faz muitos gols e sofre poucos gols. Foi assim nas eliminatórias sul-americanas e tem sido assim nos últimos jogos. Só em 2022 foram 4 goleadas nesta caminhada até a Copa do Mundo do Catar. Camarão, eu acho que dá pra gente afirmar sem medo de errar. Diga, Coutinho. Não, uma frase rápida, depois você pergunta pro Camarão. Não só, eu tô achando os brasileiros muito respondões, né? Responde em campo, faz igual ontem. Não precisa ficar falando essas coisas aí, é desequilibrado, é equilibrado, falta de respeito. Falta de respeito é tomar 2-0 e um baile do segundo tempo. Responde na bola, né? Desculpa, vai lá. Eu nem entendi por que o Stoichkov veio com essa. A troco do quê? Mas também não achei que era pra ficar tão indignado assim a fala do técnico, grande coisa. O Camarão, eu acho que dá pra gente dizer que agora encerrada a primeira rodada, os times que mais se destacaram são os gigantes, né? Inglaterra, França, Brasil e Espanha, não necessariamente nessa ordem.
Bota a Holanda aí tangenciando, quase entrando nesse grupo. A Holanda teve muita dificuldade para vencer o primeiro jogo. Eu vi um futebol mais sólido entre as seleções de Inglaterra, França e principalmente o Brasil. O Brasil parecia um tanque de guerra, uma defesa quase intransponível. E a Sérvia definitivamente não é um time bobo. As demais seleções pegaram equipes mais fracas. Eu ainda não estou totalmente convencido sobre a Espanha. Apesar do 7-0, eu vi uma Costa Rica desmilinguida ali, um time muito bailarino, muito rápido, mas eu ainda não estou convencido da força, inclusive mental, dessa equipe da Espanha. Vamos esperar a segunda rodada, o jogo é contra a Alemanha. Quero que você faça pra gente um balanço aí dessa primeira fase da Copa do Mundo, dizendo quais são os seus destaques. Eu assino embaixo em relação a esses destaques citados por você. Chama atenção o jogo muito ruim da Argentina no segundo tempo contra a Arábia Saudita, que é uma seleção muito interessante, é uma das boas representantes aqui dessa região. A gente está falando, né, também de uma Arábia Saudita que é o único país que faz fronteira terrestre com o Catar, né? Por isso que tem muito saudita por aqui. Nos estádios contra a Argentina tinha bastante gente, eles fizeram um barulho ensurdecedor. E olha que o padrão da torcida argentina em Copas do Mundo é de se impor em estádio, e eles não conseguiram, né? As informações são exatamente estas. Quem esteve presente no estádio disse que, mesmo na derrota, os sauditas eles estiveram muito fortes na arquibancada. Acho que a Argentina tem condições de se recuperar. É um tropeço muito duro, assim como foi o da Alemanha. A Alemanha, eu vejo com mais problemas do que a Argentina, pelo que a Alemanha não tem jogado. O Hans Flick é um treinador muito bom, só que ele não consegue ajustar os problemas que a Alemanha tem apresentado desde Liga das Nações, desde eliminatórias, desde os últimos amistosos. Então a Alemanha, convenhamos, não é nem tão surpreendente assim. Claro que é uma das favoritas pela história, mas a apresentação ruim no segundo tempo, é verdade que ela poderia ter matado o jogo 2-0 diante do Japão e por um instante perdeu o controle e os asiáticos conseguiram a virada. Mas a Alemanha não tem jogado bem. Sobre a França, tantos desfalques colocaram, né, um pontinho de interrogação, aquela pulga atrás da orelha, e até tem uma mosca atrás da minha orelha e na minha frente, desculpa aí também para quem está me acompanhando na live. Mas essa França, ela demonstrou na prática a capacidade de reagir, também apresentou soluções interessantes. Eu gostei do jogo da Inglaterra, acho que o Irã não é uma seleção ruim e a Inglaterra teve muito mérito para isso. E a Espanha, citada por você, esse 7-0, claro que demonstram muito a fragilidade da Costa Rica, mas teve muito mérito da Espanha. Eu particularmente, questionei até o fato de Luiz Henrique não ter levado um centroavante de ofício melhor. Tudo bem que a cartela de opções não é tão grande quanto a do Brasil. Morata ficou no banco de reservas, mas ele fez aquela circulação de bola com Gavi, Pedri, os barcelonistas, Jordi Alba, Busquets. Tudo fluiu diante da Costa Rica. Mas assim como você, eu prefiro esperar diante de um adversário mais duro. Projetando, e muitos espanhóis têm projetado, um Brasil e Espanha nas quartas de final é uma realidade possível. Camarão, Megali? Se os dois times se classificarem em primeiro lugar, é o que vai acontecer. Se a Alemanha, por algum motivo, conseguir reverter essa situação, vencendo muito bem, por exemplo, a Espanha, aí é a Alemanha que pode nos encontrar nas quartas. De qualquer maneira, é parada dura. Diga, Carlinha. Algo fundamental para vocês aí. Taridon. Sabe o que é isso? Taridon. É como se fala repelente em árabe, tá? Para vocês chegarem até a farmácia, nas próximas horinhas aí que vocês estiverem disponíveis, para comprar o quê? Isso aqui, ó. Taridon. Porque o Megali sofreu com as mosquinhas ontem também. É impressionante, tem mosca em tudo quanto é lugar. Como é que fala? Põe de novo. Paredão. Taridon. Talidon. Pavidon Colosso? Talidon, tipo Talibã, só que com D no final, não é? Talidon. Melhor eu falar inglês, né? Melhor falar representante mesmo, né? Vamos colocar citronela aqui, vai. Nessa região aqui a coisa é delicada. Melhor então faz assim, ó. Estronila. Citronela. Estronila. Mais fácil. Tá? Citronela não é necessário no apartamento. Sei lá, eles não gostam de apartamento, são coisas que... Não, mas você pode passar também alguma coisa de citronela na pele. Ela serve como repelente de pele. Ah, ótimo, fechado. Passar azeite também, azeite parece que ajuda. Bom, o jogo do Brasil ontem teve o maior público, tá? Até agora dessa Copa do Mundo. Eu perguntei aqui pro Fábio França qual foi o público. Ele virou assim sem... Demorou um segundo. 89.103. 38.
108? 88 mil. Ah, 88.103. Peraí, como é que você sabia isso de cabeça? Ah, eu vi lá ontem e decorei. 88.103. O menor público foi registrado ontem no jogo de Suíça e Camarões. Aliás, muito adequado, porque o jogo foi muito ruim, especialmente no primeiro tempo, melhorou no segundo. A Suíça venceu por 1-0. E nesse jogo, Gales e Irã, 27 minutos 0-0, eu até ia comentar com o Fábio, nossa, como tem gente, né? Como tem torcedor do país de Gales nas arquibancadas. E tem mesmo, tá? Mas não, é que tem muito lugar vazio. E o assento é vermelho. Então vamos ver qual vai ser o público desse jogo aí. Talvez tenhamos um recorde negativo. Ô, Fábio. Sim. Eu fui injusto de não acrescentar Portugal nessa lista dos países que se destacaram? Ah, eu acho que não. Portugal fez um bom segundo tempo diante de Gana, mas o primeiro tempo também foi muito ruim, né? O Coutinho acompanhou também esse jogo. O primeiro tempo entre Portugal e Gana não foi bom. As duas equipes não conseguiram produzir praticamente nada, mas no segundo tempo os gols saíram, né? E teve recorde quebrado. O Cristiano Ronaldo chegou à 5ª Copa do Mundo disputada. O Messi esse ano também chegou à 5ª. O Ochoa, goleiro do México, que hiberna por 4 anos e aparece nas Copas, também chegou à 5ª Copa disputada. O guardado mexicano também chegou à 5ª Copa disputada, e o Cristiano Ronaldo foi autor do primeiro gol de Portugal ontem, fez o gol de pênalti e falou justamente a respeito desse recorde. 5ª Copa do Gajo, Cristiano Ronaldo. É importantíssima, sabemos que nestas competições o primeiro jogo é fundamental, mais o recorde também, porque o único jogador a marcar em 5 mundiais consecutivos para mim é um motivo de grande orgulho e muito feliz pela equipa ter feito uma excelente exibição, difícil, mas justa vencedora. É isso, 5 Copas disputadas e marcando gols nos 5 mundiais que disputou o Cristiano Ronaldo. Acho que Portugal está um patamar abaixo, um degrauzinho abaixo dessas outras seleções citadas aí por vocês. Fábio. O Camarão pediu a palavra, mas tem que ser em 10 segundos, Camarão. Não, antes rapidinho. Flávio, nosso ouvinte, escreveu o seguinte, Fábio, pênalti safado. Só isso. O Cristiano Ronaldo deu uma forçada de barra ali. Ele deixou a perna pro contato, né? Como a gente gosta de dizer. Como é que o VAR não interfere no lance desses? Que pênalti mandrake, gente. Bom, acho que passamos a régua. Alguém pediu a palavra? Aí foi o Camarão ou foi a Aline? Pra acabar então, Camarão. Essa questão aí do público, o maior da Copa até aqui, mais de 88 mil pessoas, num estádio que tem a capacidade oficial para 80 mil pessoas. A FIFA precisa apresentar uma explicação, né? Porque não é o primeiro jogo em que acontece isso. Eles anunciam mais gente do que efetivamente tem no estádio, né? Porque no Mas eles atualizaram. O que eles atualizaram? A FIFA enviou, a FIFA fez uma publicação. A FIFA fez uma publicação há alguns dias mostrando a capacidade de todos os estádios. E a capacidade do Luseio é 88.966 lugares. Está dentro da capacidade, Camarão, fica tranquilo. Tá bom, então tá dentro. Muito bem. Agora sim, para encerrar, muito rápido, tá? Carlão, um presentinho para o nosso ouvinte. A narração de um narrador italiano aqui no Catar, escalando a seleção da Coreia do Sul no jogo de ontem. Coloca aí pra gente ouvir. Questo allenatore. La Corea del Sud con Kim, Jung-wan, Naso, Lin e Wang. Lascio a te. Kim. De novo, Carinha. Buongiorno. Questo allenatore. La Corea del Sud con Kim, Jung-wan, Naso, Lin e Wang. Lascio a te. Kim. Bom, tá todo mundo escalado, tá todo mundo apresentado. Vamos lá, temos outros assuntos pra tratar nesta sexta-feira. Só falta ele, meu galo. Toca a bateria. Nossa bateria continua nesse ritmo aqui, bateria em ritmo de seleção brasileira. Bom, a gente está em contato com a Priscila Xavier, falando direto do Rio de Janeiro, falando direto da Cinelândia, não? Não? Ah, então tá bom. Daqui a pouco BH a gente vai. Não, então a gente tem que esperar. Lembra aquele esquema que tem que esperar alguém desconectar para conectar outra pessoa? Eu achei que já teria um conectado, que seria a Priscila, mas tudo bem. Então a gente troca de assunto e daqui a pouco volta a falar de seleção brasileira. Sem consenso, a apresentação da proposta da emenda constitucional que vai bancar a volta do Bolsa Família fica para a semana que vem. A gente tem mais informações da capital federal, direto de Brasília. Quem fala é o Adriano Oliveira.
As discussões e adaptações à chamada PEC da transição devem seguir nesta sexta-feira. Integrantes do grupo de trabalho do governo eleito podem se reunir com Lula para encontrar um texto que consiga encaminhar um acordo com o Congresso. Apesar de ter um consenso sobre a necessidade de aprovar a proposta para garantir a continuidade do pagamento de R$ 600 para os beneficiários do Auxílio Brasil, os parlamentares não querem dar ao futuro governo federal um espaço fiscal maior para gastar, nem aceitam retirar o programa social da regra do teto de gastos por tempo indeterminado. E o impasse está exatamente no valor que estará acima do teto de gastos e o período que será concedido ao novo governo. A minuta da proposta amplia para fora do teto de gastos aproximadamente 200 bilhões de reais. Senadores e deputados da oposição alegam que 100 bilhões de reais já seriam suficientes. No momento em que o nome de Fernando Haddad ganha força para assumir o Ministério da Fazenda, o PT tenta incluir o nome do economista Pércio Arida na equipe do futuro governo. O ex-presidente do Banco Central, um dos formuladores do Plano Real, poderia ficar na pasta do planejamento e, portanto, conduzir as discussões sobre uma reforma no Estado. A dupla indicação seria para manter o partido de Lula no controle, mas abrindo espaço para um liberal, muito reconhecido pelo mercado, atuar na formulação de políticas públicas. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Pércio Arida, no entanto, hesita em assumir um cargo nessa próxima gestão. Enquanto isso, Haddad segue em contato com o mercado financeiro. Hoje vai representar Lula num almoço com integrantes da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. O deputado federal Alexandre Frota, do PROS de São Paulo, não vai mais fazer parte do grupo de cultura da equipe de transição de Lula. Porra, meu irmão. Porra, ator pornô. Pô, parada sinistra, hein? Sinistro. Frota usou as redes sociais para recusar o convite 2 dias depois de ter o nome anunciado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. No Twitter, o ator e comediante disse que recebeu ataques covardes e preconceituosos de uma ala da esquerda sapatênis do Leblon, nas palavras dele. A indicação de Alckmin havia sido criticada por atores ligados ao PT como José de Abreu. Alexandre Frota foi da base do governo Bolsonaro, mas rompeu com o bolsonarismo e apoiou Lula já no primeiro turno da eleição. O PP e os republicanos negam apoio à ação do PL, que contesta as urnas eletrônicas. Tem mais informação agora de Brasília com Márcio Rocha. O Republicanos, partido que participou da coligação que apoiou a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que bloqueou o acesso da legenda ao fundo partidário. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, bloqueou as contas do partido até que a multa de 22 milhões de reais aplicada à coligação pelo bem do Brasil seja paga. A punição foi dada depois que o PL, o partido de Bolsonaro, questionou o resultado do segundo turno das eleições. Para o especialista em direito eleitoral Cristiano Vilela, a punição de Alexandre de Moraes vale para todos os partidos da coligação, incluindo o PP e o Republicanos. Nesse processo, no recurso a esse bloqueio, realmente não há que se falar em qualquer medida que possa isentar republicanos. Você acha que alguém vai querer se envolver nesse negócio agora, contestar a democracia, entender que agora o Tribunal Superior Eleitoral fincou o pé, firmou ali, né, o ponto e não vai ceder? Os partidos não estão a fim de entrar nessa disputa e perder a chance, quem sabe, de ter acesso ao fundo partidário, né? Imagina que alguém vai se arriscar a esse ponto, ficar sem grana. Bom, enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com os chefes militares. A gente tem informação com a Natália Pazzi. Um dia depois do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, rejeitar a ação do PL que contestava o resultado da eleição, o presidente Jair Bolsonaro recebeu os comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada. De acordo com interlocutores, os comandantes desaconselharam qualquer reação à decisão de Moraes, que condenou o partido do presidente ao pagamento de multa de quase 23 milhões de reais por litigância de má-fé. Nos bastidores, integrantes se disseram constrangidos pelas manifestações que acontecem nos quartéis generais em todo o país e afirmam que não há base legal para que elas sigam acontecendo. O uso de máscaras em aviões e nos aeroportos voltou a ser obrigatório a partir de hoje em todo o Brasil e o motivo é o aumento no número de casos de Covid-19 desde o começo do mês. Amanhã será a vez de o transporte público voltar a exigir o uso do equipamento de proteção em São Paulo.
A regra vai valer para ônibus, para os trens do metrô, trens da CPTM, é recomendada a todos os municípios paulistas. Na capital paulista, a prefeitura já anunciou que também vai aderir à obrigatoriedade das máscaras. Pergunta aqui o ouvinte, vamos chamá-lo apenas de L. Megali. Não, melhor, Luiz M. Isso vale para voos internacionais que estão indo em direção ao Brasil? Não, né? Só para voos brasileiros e aeroportos brasileiros. A gente pode checar direitinho, Megali, mas a informação da Infraero é que vale. Desde ontem. É que vale, tá? Precisa ter a máscara se você está vindo ao Brasil, mesmo em se tratando de um voo internacional. Se o seu destino final... Dentro do avião? Isso, Mas a gente pode ver direitinho, tá? Essa informação com a Anvisa e tal, mas o que eu tinha visto ontem é que sim, mesmo sendo um voo internacional, se tem como destino final o Brasil, máscaras de volta. E aí, aos pouquinhos, pelo que a gente está acompanhando, essa aqui é uma decisão no Brasil, né? Mas aos pouquinhos isso tem acontecido já aqui, ali, em outros lugares também. Então, talvez seja só uma questão de tempo para isso se expandir para outros lugares também e possivelmente também dentro das aeronaves, né? Ontem eu contei que mas foi por um horário local, posso contar de novo, que não há perspectiva de que máscaras passem a ser exigidas aqui no Catar, né? O país não registra grandes números de mortes desde abril desse ano. Uma morte esporádica ou outra. Nos últimos 15 dias, por exemplo, não teve nenhuma. No total, morreram 680 pessoas aqui na pandemia, sempre lembrando que esses números são oficiais e vêm de um governo que não é conhecido exatamente pela transparência, né? Mas os números são esses, 180, e oficialmente, pelo menos, a doença está controlada por aqui. Não há nenhuma perspectiva de que as máscaras passem a ser obrigatórias nos Jogos da Copa do Mundo, mas tem muita gente que as utiliza, especialmente no transporte público. O filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está preso. Informações do Rio de Janeiro com João Boeri. O filho do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, José Eduardo Neves Cabral, vai passar por audiência de custódia após se entregar à Polícia Federal nesta quinta-feira. Ele está no presídio Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio, porta de entrada do sistema penitenciário do estado. José era um dos alvos da Operação Smoke Free e era considerado foragido. Com isso, sobe para 13 o número de pessoas presas durante a operação, deflagrada na quarta-feira. Segundo as investigações, os acusados fazem parte de uma organização criminosa responsável pelo prejuízo de 2 bilhões de reais à União com o esquema de venda de cigarros ilegais. Ao saber do mandado de prisão expedida contra o filho, Sérgio Cabral chegou a passar mal no presídio em que está detido. Megali, só para deixar claro aqui sobre a utilização de máscaras, a Anvisa informa que vale para voos nacionais e internacionais que saiam do Brasil ou que venham ao Brasil, ou que tenham como destino final, então é isso. Valem as máscaras nesses voos internacionais também. Independente de serem empresas estrangeiras ou nacionais, né? Então, informação importante para quem está voltando ao Brasil. Confiança é para os fortes, para os determinados, para os iluminados. E ontem eu quase chorei com os gols do Richarlison. Pois é, a gente vai voltar a falar de torcida no Brasil. A Priscila Xavier tá na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, agora sim. E tá conversando com o povo brasileiro, vai trazer pra gente a percepção da população nesse day after, no dia seguinte, a excelente partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, né, Priscila Xavier? Ai, que lindo esse seu cenário. Você não tá na Cinelândia coisa nenhuma, você tá aí em Alagoa? É isso? Bom dia, Priscila. Oi, Carla, bom dia pra você, bom dia a todos. Aqui é o aterro do Flamengo, aqui é o... Os nossos ouvintes que estão acompanhando pela live podem observar o Pão de Açúcar, o tão famoso Pão de Açúcar, e também ficar um pouquinho com inveja do carioca, né? Porque o Rio de Janeiro continua lindo. Mas linda também foi a torcida brasileira, que ontem vibrou muito com a vitória do Brasil na estreia na Copa do Mundo da Seleção. Brasil que estreou aí com o pé direito, melhor que o pé direito de Richarlison, marcando esses 2 gols que garantiram a vitória do Brasil sobre a Sérvia. Então, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, na Zona Sul, 3 mil pessoas, cerca de 3 mil pessoas, se reuniram para celebrar essa vitória do Brasil. Além disso, teve festa também em todo o país. Em Brasília, os torcedores se reuniram ali nas imediações do estádio Mané Garrincha
Também em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, os torcedores ainda, inclusive, elegeram o melhor jogador da partida e não podia ser diferente. Richarlison foi o escolhido pela galera, né? E também teve festa em Salvador. Lá em Salvador, os torcedores celebraram muito no Pelourinho ao som do Olodum, ou seja, o que não faltou foi torcida pela seleção. Eu acredito que nós ganhamos os dois, ó. Suíça vem pra ganhar o jogo. Se vier pra ganhar o jogo, a gente massacra os caras. Camarões no mesmo jogo, é um jogo mais difícil que Suíça, porque eu acho que os caras vão vir meio retraído, mas eu acho que a gente ganha de Camarões também. Então, depois de tanta seleção boa, perder o primeiro jogo, a gente estava um pouco preocupado. Mas no segundo tempo aí o time desencantou, jogou bem, fez golaço. Então nós estamos mais animados para esse resto de Copa aí. Nós estamos mais preparados do que nunca. Cara, nossa seleção tem grandes jogadores maravilhosos. Gabriel Jesus, Vini Júnior, Rafinha, pessoal todo assim, ó, joga pra caramba. O Neymar pode ter se machucado, sim, é um perigo. Mas a gente conta muito com a nossa seleção mesmo. Expectativa alta agora para o próximo jogo, segunda-feira, 13h, contra a Suíça, né? Total, total. E essa coisa de, o Neymar saiu mancando ali e tal. Mas uma certa cena, né? Vamos combinar, a gente estava falando fora do ar, viu, Megali? Será que a gente tá pegando no pé dele, de verdade? Quem Mas eu pegou achei foi, Não, foi gente. a Sérvia. Não, gente, tá, o tornozelo dele tava grande. Aliás, nem a gente deu pra... só nem... viu porque ele tirou a chuteira Tá e fez inchado. questão de andar na frente de todo mundo. Isso, Mas, chorou enfim, no banco, era pra tudo isso? Fez questão, que má vontade, cara. É má ele tava vontade machucado, mesmo, mas tava assim, mancando. desde o começo da Copa a gente tá dizendo, ainda bem que a gente não depende somente de uma figura central mais, isso é ótimo, isso tranquiliza demais. E assim, você vê as substituições acontecerem, ainda assim a gente tem um nível técnico muito elevado. É praticamente a mesma coisa do que a gente tem no banco do que a gente tem em campo. Então Isso é verdade. Como esse torcedor Acabou falou. a Neymar dependência, né? Acabou, né? Se o Neymar, batendo 3 vezes na mesa aqui, se o Neymar sai da Copa, o Brasil vai sentir, claro. Quem é que não vai sentir? Você perder um Neymar. Mas a Copa continua. Mas não vai ser mais um 7-1, porque foi isso que aconteceu antes do 7-1, lembra? Eu acho que sim. Eu acho que mesmo pela primeira vez, né, nessa era Neymar, o Brasil chega para uma Copa do Mundo sem depender tanto dele como protagonista, né? Tem outros tantos jogadores ali que orbitam o Neymar que podem chamar essa responsabilidade. Vinícius Júnior, Rafinha, o Richarlison já demonstrou isso, e tem jogadores no banco também com essa capacidade. O Antony, o Rodrigo, acho que pela primeira vez o Brasil chega bem nesse sentido. Ô, Fabio, me ocorreu agora, desculpa, eu sei que a gente está atrasado, mas é importante. O Neymar nunca se deu muito bem como protagonista, nunca. Não conseguiu atingir o objetivo da Liga dos Campeões no PSG. A melhor fase no PSG do Neymar é agora, ele tendo ao lado o Mbappé e o Messi. Ele teve como melhor momento da carreira, melhores, a atuação dele no Santos, que foi espetacular, mas ele não era o protagonista, ele dividia os holofotes com o Ganso, né? E no Barcelona do Guardiola, em que ele era, entre aspas, coadjuvante, aspas, mas aspas pequenas, tá? Coadjuvante num time que tinha Suárez e Lionel Messi. Na seleção brasileira, o único gol decisivo do Neymar que eu me lembro foi na final da Olimpíada de pênalti contra a Alemanha. Ele já fez grandes partidas com a seleção brasileira, mas você tem razão, decisão realmente não, de fato não, até porque ele nunca esteve 100% no momento das decisões, né? A gente lembra da Copa América no Brasil, ele esteve fora, né? Por causa daquele problema, enfim, ele ficou fora da Copa América. E a Copa América, o Brasil ganhou a última, né? E essa última disputada no Brasil, que ele esteve em campo, o Brasil não conseguiu vencer, né? Perdeu para a Argentina no Maracanã. Então, nos momentos decisivos, realmente, o Neymar tem se mostrado um pouquinho apagado, mas vamos torcer para que haja uma reviravolta, que ele se recupere, porque assim, óbvio que a seleção pode se dar bem sem o Neymar, e eu disse ainda há pouquinho, tem jogadores que orbitam ali o Neymar, que podem chamar essa responsabilidade e, vez ou outra, resolverem para a seleção brasileira. Mas é muito melhor ter o Neymar inteiro, sem dúvida alguma. Não, isso não é de jeito nenhum uma crítica ao futebol do Neymar, é um craque, um fora de série. Mas talvez funcione melhor com outros craques dividindo os holofotes com o Neymar. A saber, né? Nos próximos jogos da seleção. Em frente, gente. Em frente, porque vocês estão tudo perseguindo o Neymar, diz aqui um ouvinte. Perseguindo nada, não é isso, Nunca. gente.
mas que deu um pouco de bode do lance logo, acho que foi logo no primeiro tempo, né? Foi no comecinho Quando da ele partida. foi puxado pela camisa. Ele não foi exatamente puxado, ele empurrou o rapaz. Isso. E aí ele mesmo tirou a própria camisa, aquela coisa, né, teatral. Deixa abaixo. Bom. Mas enfim, tudo bem, estamos perseguindo um pouco, tá valendo, né? Ele planta também. Vamos em frente ainda não que falar. Não mereça um pouquinho. Então, né? Colhe, né? Colhe o que planta. Ô, Priscila, obrigada pelas suas informações do Rio de Janeiro. Vamos em frente agora com BH, também acompanhando a festa da torcida. A Bruna Vale está com a gente, vai trazer os detalhes de como foi e como está sendo, né? Esse dia seguinte da vitória da estreia da seleção brasileira. Bruna, bom dia para você. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia, Megali, Fábio, a todos os ouvintes da Band News. E eu tô aqui no centro de Belo Horizonte, na Praça 7, a caminho daqui, né, da Band Minas pra cá. Eu vi, sim, algumas pessoas com a blusa da seleção brasileira e coube a uma cria do América garantir a vitória de 2-0 pro Brasil contra os sérvios. O Richarlison, que entrou no Coelho em dezembro de 2014, mas estreou profissionalmente em julho de 2015. E nesse jogo de estreia, de cara, ele já marcou um gol. Foi em partida válida pela Série B contra o Mojimirim. E ontem coube ao Pombo soltar o grito de gol de garganta dos torcedores. Vamos ouvir? Gostei de ver a atuação de novos talentos aparecendo, né, pô? Richarlison, no primeiro jogo de estreia, meter 2 golaços, né, pô? O segundo gol que ele fez, certamente vai ser um dos gols mais bonitos da Copa. O Brasil está no grupo G da Copa do Mundo, que tem, além da Sérvia, Suíça e Camarões. Aí o pessoal aqui do Espírito Santo tá dizendo, ó, é cria de Nova Venécia, aqui no Espírito... É Nova Venécia mesmo que fala, né? É uma cidade no Espírito Santo. É a Letícia Cardoso, né, que tá aí reivindicando. Claro que é. É a cidade do time, ela tá dizendo isso aí. Cidade e o time. Obrigada. Valeu, obrigada, Bruna, pelas informações e torcer em BH deve ser uma delícia, né? Grande capital dos bares, Mineirão tava lotado ontem, coisa muito boa. Bruna, bom trabalho pra vocês por aí. Obrigada pra vocês também. Até. Falando em torcida, falando em perseguir, olha quem tá chegando por aqui. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Fala, Milton, bom dia. Sheila Magalhães, nossa primeira ministra. Grande abraço aí no Emir, hein, que ficou teu fã aí no Catar. Parabéns, viu? Pra Carla Bigato também, pro nosso Megali, querido Megali, o maior corintiano do Brasil. O Brasil estreou ontem. Ganhamos, mas não foi fácil, não. Primeiro tempo, nota 2,4. Segundo tempo, 9,21. O negócio é ganhar. Bem, agora eu quero falar dos jogos de hoje, né? País de Gales e Irã. Nossa, é o joelho da cobra esse jogo, hein? País de Gales 1, Irã 0, tá bom? Senegal e Catar. Senegal tem um time troncudo, forte, jogadores bons. Senegal ganha de 2-0, não, 3-1 do Catar. Catar realmente é um timinho. E a Holanda, maravilhosa Holanda, sempre favorita, mas jamais ganhou uma Copa do Mundo. A Holanda pega o Equador, que não é de bobo, não tem nada. Esse jogo aí vai ser 1-0 para a Holanda, chorado. E Inglaterra e Estados Unidos, os ingleses que fundaram os Estados Unidos, mas eles são concorrentes, né? A Inglaterra vai ganhar dos Estados Unidos por 2-0, tá bom? E quero repetir os jogos de ontem. Suíça 1, Camarões 0. Uruguai 0, Coreia do Sul 0. Portugal 3, Gana 2. E Brasil 2, Sérvia 0. O Brasil volta a campo na segunda-feira e nós vamos ganhar. Grande abraço para vocês e grande sexta-feira e grande final de semana.